Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de política nesse site que é essencialmente agrícola. Notícias Agrícolas, o nosso foco, claro, é o preço dos produtos agrícolas do nosso país, nosso foco é a meteorologia, nosso foco está no coronavírus que afeta, lá na China, que afeta a vida dos produtores brasileiros, mas também precisamos cuidar da nossa política, da defesa das reformas do país que nós aqui no Notícias Agrícolas tantos defendemos. Pois bem, hoje é o dia de nós voltarmos a esse assunto chamado política, porque envolve o cerco que a grande mídia faz em torno do presidente Jair Bolsonaro, desde o caso Marielle que vem rolando, e agora apareceu o caso do ex-policial Adriano da Nóbrega, e nós precisamos voltar a esse assunto com o apoio do doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, lá de São Paulo, que está conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Doutor Antônio Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Um prazer estar sempre com vocês, João Batista, e nossos amigos aí do Notícias Agrícolas. Muito bem, senhores. Vamos contextualizar então esse assunto, porque, claro, né, a maioria dos nossos telespectadores, produtores rurais, estão mais preocupados com a chuva, outros colhendo, etc. Mas vamos não deixar passar batido esse assunto que é histórico, que está formando a vida brasileira e formando também a consciência em torno do que a mídia esquerdista, vamos deixar muito bem claro isso, está fazendo em torno do governo Jair Bolsonaro. Eles querem desmobilizar o governo, descaracterizar, não é? Enfraquecer o governo com essa história do caso Marielle. Muito que bem, hoje o governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, pediu claramente novas investigações sobre o assassinato do ex-policial Adriano da Nóbrega, que do Rio de Janeiro foi cercado lá na Bahia por policiais do Rio de Janeiro e policiais do estado da Bahia, portanto do estado do PT, que torturaram o policial e mataram com 2 tiros a queima-roupa. E o presidente Bolsonaro quer saber se esse policial tem ligações com o caso Marielle, a vereadora assassinada no Rio, o que ele tinha contado durante a sessão de tortura a qual foi submetido, né? E o que continha e o que contém no celular encontrado com esse policial assassinado. O presidente Bolsonaro quer uma perícia e faz uma frase contundente: eu também quero saber, como todo o país, como toda a sociedade, quer saber quem mandou matar Marielle, a vereadora Marielle. Para nosso espanto, né, doutor Antônio Fernando, essa frase do Jair Bolsonaro seria manchete em qualquer imprensa do Brasil, para não dizer do mundo. Mas não, o pessoal está tentando esconder essa indignação do presidente. O que o senhor acha, doutor Antônio Fernando? Eu acho que nós estamos diante de um mecanismo de desinformação que foi instalado no país pela extrema imprensa, né? Isso fica patente, né? O desserviço que está sendo prestado hoje pelos grandes órgãos de imprensa em relação à informação, né, mostra que efetivamente nós temos esse establishment e essa grande imprensa em guerra contra o governo Bolsonaro, né? É uma guerra que já vem desde antes das eleições, nós já sabemos, mas é impressionante como em toda guerra a verdade é a primeira vítima, né? E ela está sendo vitimada sistematicamente, né, João Batista? E hoje essa situação, essa constatação ganhou graus de uma coisa assim inacreditável, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro está pedindo novas perícias no corpo desse policial, porque ele foi torturado, e a grande mídia não quer saber, está mudando de assunto. Pois bem, hoje de manhã, no jornal Folha de São Paulo, novamente, nós vimos um texto que é inacreditável, por parte do colunista da Folha, Hélio Schwartzman. Ele publicou, com destaque, a Folha deu destaque, uma coluna chamada Bolsonaro do Bem. E no meio dessa coluna, que você imagina que ele esteja tratando de uma maneira até cordial o presidente, vem um dos maiores ataques covardes assentado contra a figura do presidente da República. Eu quero colocar aqui o trecho, doutor Fernando, que o jornalista, que o colunista da Folha, Hélio Schwartzman, escreveu hoje. Vamos ao artigo do Hélio Schwartzman. O título é esse que vocês estão vendo aí na tela. O Bolsonaro do bem, terá ele se convertido ao iluminismo? Aí o trecho, no parágrafo, o segundo parágrafo, o Hélio escreve textualmente:
ele, Bolsonaro, agora precisa desvencilhar-se da suspeita de que teria mandado matar o miliciano Adriano da Nóbrega. Olha, vou ler de novo. Ele agora precisa desvencilhar-se da suspeita de que teria mandado matar o miliciano Adriano da Nóbrega. E ainda tem que justificar o fato de que no passado o elogiou e o condecorou, porque ele era do BOPE, né? Isso eu estou concluindo. Pois é. Aí nada mais conveniente do que tentar empurrar a responsabilidade da morte para a polícia de um Estado governado pelo PT e se escudar numa interpretação forte da presunção da inocência. Ou seja, meus amigos, voltamos aqui, meus amigos, o presidente Jair Bolsonaro, usando, claro, a responsabilidade do seu cargo, o maior cargo do país, diz assim: nós não podemos sepultar esse corpo sem a devida perícia. O corpo tem que ser periciado. O senhor, que é um advogado criminalista também, doutor Fernando, sabe muito bem o significado de uma perícia, não é? Claro. Primeiro, a matéria da Folha de São Paulo é um desserviço à informação, né? É óbvio que eles estão escondendo o óbvio que foi constatado pelo presidente da República. O corpo fala, né? Em criminologia, nós costumamos dizer que a primeira testemunha, né, clara da materialidade, né, do crime é o próprio corpo da vítima, né? Ele fala, né? E ele fala na perícia, né? E o que fala o corpo do policial Adriano, que foi morto aí no tiroteio na Bahia, né? Ele nos diz que o Adriano foi torturado antes de morrer, né? E está claras as marcas de tortura. Ele tem 7 costelas quebradas, tem uma marca de ferro, provavelmente do cano da arma, né, queimando o seu tórax, né, como se ele tivesse sido empurrado pela arma fumegante, né? Ele tem marcas de espancamento, né, que vão desde da coxa até o costado todo dele, né? Ele tem uma marca de coronhada na cabeça, né, e ainda um tiro no pescoço de cima para baixo, ou seja, revelando que ele, na verdade, atiraram nele, talvez para dar fim à vida dele, quando ele devia estar ajoelhado ou numa situação abaixo do executor, né? Ou seja, o corpo do Adriano está nos dizendo o quê? Que o tiroteio, se houve, não matou o Adriano, né? O tiroteio, né, com certeza, acabou servindo para pegar o Adriano vivo, né? E ele, na verdade, foi executado após ter sido torturado. Se assim é, e pelo menos é o que as evidências estão dizendo pela perícia que está sendo feita no corpo, né, nós temos uma preocupação, né, dos envolvidos nesse entreveiro com o ex-policial de buscar alguma informação dele antes de executá-lo. Está tão claro isso, cristalino, né? E a preocupação que deveríamos todos ter é saber, afinal, né, que tipo de arquivo, né, os policiais estavam tentando ou conseguiram abrir, né, do tal do Adriano antes dele ser morto, né? Então, portanto... é essa grande preocupação que deveria estar hoje tomando conta da imprensa. Não é verdade, João Batista? Portanto, é uma queima de arquivo, como o próprio Jair Bolsonaro revelou. Olha, isso está muito claro que é uma queima de arquivo. Vamos relembrar... Não só, né? Quer dizer, além da queima de arquivo, quer dizer, o arquivo não foi queimado. Tentaram abrir o arquivo quando ele ainda estava vivo, né? Esse é o ponto. Isso desmonta o relato, né, do fato que foi oficialmente apresentado pela Polícia Militar da Bahia. Você percebe? Esse é o principal ponto. Pois é. Vamos relembrar um pouquinho, para quem não está acompanhando, a importância desse ex-policial Adriano da Nóbrega, que era do BOPE, lá do Rio de Janeiro, uma espécie de Capitão Nascimento daquele filme, né? E, portanto, pelo seu desenvolvimento enquanto BOPE, ele foi condecorado, né, pelo Flávio Bolsonaro, filho do presidente, né, com o apoio do Jair Bolsonaro, portanto, pela sua desenvoltura, pela sua atuação enquanto oficial do BOPE. Depois que ele saiu do BOPE, ele passou a ter atuações
que o imputaram criminalmente, né? Ele estava sendo investigado e, portanto, fugiu do Rio de Janeiro. Havia uma acusação que ele teria sido o assassino de Marielle. E pesou essa acusação e ele teria o que revelar. Ora, se ele teria que revelar, não é, doutor Antônio Fernando Pedro? Então, a queima de arquivo poderia ser atribuída ao Jair Bolsonaro. Agora, até uma criança na escola vai se perguntar, mas espera aí, uma queima de arquivo ordenada pelo presidente por policiais da Bahia, do estado do PT, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. E não faz sentido também o que aconteceu. Né? Se você determina uma execução, você já sabe o que o executado traz consigo, você concorda? Né? Agora, se o executado foi torturado antes, né, é sinal de que, na verdade, não se buscou uma execução pura e simplesmente, né, uma queima de arquivo. Né? Se buscou, talvez, né, buscar alguma coisa, algum elemento que incriminasse, né, sabe-se lá quem, até mesmo o próprio presidente, por parte de uma atuação, né, ideologicamente direcionada dos policiais que fizeram a abordagem. E aí nós não estamos falando, obviamente, de uma ação no interesse de qualquer pessoa do governo federal, né, e sim no interesse até mesmo da oposição. Né? Ou seja, o que nós estamos observando claramente, né, é a morte da verdade no meio desta guerra de informações, né, e que tem vítimas reais, né, vítimas fatais. O fato é que, após o presidente Jair Bolsonaro demonstrar sua insatisfação pedindo uma nova perícia, agora vem a informação dizendo que a promotoria da Bahia também pede nova perícia no corpo do miliciano. E aí a Folha sempre faz questão de dizer que é miliciano ligado a Flávio Bolsonaro. Isso é um fato à parte. Não, a Folha de São Paulo está, cada dia que passa, buscando entrar no descrédito. Né? De furo em furo, né? A Folha, pelo visto, está se desacreditando. Pois é, aí nós vamos chegar no furo. É verdade. Né? Nós vamos chegar no furo. O fato O que a gente está observando claramente, né, é que há uma necessidade de revisar todo o evento relacionado à busca, à troca de tiros, à tentativa de prisão e à morte deste policial em território baiano. E aí, sim, compete ao Ministério Público do Estado, e talvez até com acompanhamento do Ministério Público Federal, né, determinar essas investigações, né, ou solicitá-las judicialmente, se for o caso, né, para que elas se processem. Né? Afinal, o Ministério Público é o titular da ação penal. Né? E há claro interesse aí, né, do Estado, né, de averiguar a verdade, porque o corpo do policial, isso ficou muito claro, o corpo da vítima aí do tiroteio, né, demonstra que ela foi torturada antes de ser morta. Então, isso está cada dia mais cristalino, mais claro. Né? E aí vamos fazer uma ponte disso. Né? Se foi torturado, foi para obter informações. Essas informações devem estar relacionadas ao fato anterior, que é o caso da morte daquela vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, né, da qual esse policial era um dos suspeitos. Né? O caso de Marielle é muito interessante, porque, veja, nós já temos a materialidade, a morte dela, como se deu, né? Já temos a autoria, né? Estão identificados os envolvidos, né? Mas nós ainda não temos um motivo. Né? E esta falta de motivo agora é que acompanha também a morte deste ex-policial Adriano. Né? É um mistério que eu acho que precisa ser resolvido rapidamente, e aí sim, eu acho que a gente deve ser rapileiras até com o presidente da República, para que a gente saiba o quanto antes, jogue luz, né? Porque vários pontos obscuros aí não estão apenas ligados à questão de milicianos do Rio de Janeiro, não. Envolve até mesmo interesses contraditórios da própria esquerda brasileira. Não, mas aí tem um perigo maior, que é o que o presidente Bolsonaro está insistindo em fazer a perícia não só no corpo do policial torturado e assassinado, como no celular. Porque ele diz assim, pode ser que esteja no celular algo que me afete, o meu nome sendo citado, e eu preciso saber se realmente o policial falou no meu nome, a voz que aparece é dele, ou se foi, né, uma voz construída e colocada lá. Precisamos saber, tem que ter perícia. Claro, tem que periciar tudo. Agora nós temos que correr atrás de todos os elementos probatórios. Né? O fato,
João Batista, é que Marielle ainda não morreu, né? Está viva aí nesses noticiários e servindo, né, de pretexto para a manutenção de uma guerra de guerrilhas, de contra-informação, patrocinada pela extrema imprensa contra o governo, né? Pois é. Então, o principal interessado em esclarecer isso, com certeza, é o presidente da República. Pois é, e o Jair Bolsonaro fez um pedido claro para toda a sociedade, dizendo: precisamos de uma perícia para saber exatamente quem matou Marielle. Eu estou interessado em saber quem mandou matar. Eu queria colocar na tela o Twitter que ele fez e a Veja colocou no ar. Veja o Twitter do presidente sobre esse caso. Vamos lá. Olha aqui, né? Juiz libera ML da obrigação de conservar o corpo de Adriano da Nóbrega. Ou seja, o pessoal queria enterrar logo o corpo e acabar com isso. E aí o Twitter do presidente Jair Messias Bolsonaro: a quem interessa não haver uma perícia independente? Sua possível execução foi queima de arquivo? Sem uma perícia isenta, os verdadeiros criminosos continuam livres até para acusar inocentes do caso Marielle, ou seja, ele. PS, quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime? Meus amigos, doutor Fernando Pinheiro Pedro, quem está fazendo esse Twitter é o presidente da República do Brasil. Meu Deus! Para uma imprensa... Hein, doutor Fernando? Vamos voltar ao doutor Fernando agora. Hein, doutor Fernando? Qualquer imprensa, qualquer jornalista que não seja setorizado como nós, teria por obrigação de usar isso como manchete. Claro. Esse é um fato histórico. É o presidente da República querendo uma perícia. Imediatamente sumiram com isso. Aí, de manhã, o presidente Bolsonaro vê que ninguém deu destaque para essa posição e, ao contrário, a Folha, através do Hélio Schwartzman, acusa o Bolsonaro de ter mandado o policial. Aí ele desce, ele sai da sua casa do Palácio do Planalto e encontra os repórteres na frente do Palácio do Planalto, onde ele teria uma reunião. Ele saiu do Alvorada e foi para o Palácio do Planalto. Encontrou os repórteres. O que fez o Bolsonaro? Ironizou os repórteres da Folha, dizendo que a repórter da Folha estava atrás de um furo, custe o que custar. Estava dando furo a qualquer custo, disse a frase do presidente. Claro que essa expressão chula virou manchete. Claro. Aí a gente se pergunta, né? Eles esperavam o quê? De um homem irritado que está sendo toldado ao seu direito de informação, a gente vendo claramente que ele está cercado. Queria o quê? Que ele falasse aquela famosa frase, veja bem? Isso não é o Jair Bolsonaro, não é? Não é o capitão, né, doutor Antônio Fernando? Não é. Agora é incrível, né? Dar destaque para um momento de reação que, como sempre, é do gênio do presidente, não tem jeito, né? E se perde a reação correta, racional, com referência ao cerne da matéria que deveria ser essa questão envolvendo o tiroteio e até mesmo a morte da Marielle. Nós temos que lembrar que a Marielle foi morta, né, durante o início, né, da decretação da intervenção, né, no Rio de Janeiro, né, que foi comandada pelo general Braga, que agora foi recentemente nomeado chefe da Casa Civil, né, no Palácio do Planalto. Então, veja só, quando aconteceu, né, esse atentado contra a vereadora, né, toda a esquerda no Rio de Janeiro caiu matando, utilizando esse atentado, né, como uma forma de impedir a consolidação, né, da intervenção no estado do Rio, né? Uma intervenção que, diga-se de passagem, foi muito bem sucedida, né? Ocasionou uma série de prisões importantes, né, relacionadas ao tráfico de drogas, né? Então, se tinha naquela época esta ligação muito clara entre a morte da Marielle, né, e todo um processo de combate que interessava ao crime organizado, seja milícias, seja tráfico de drogas, contra a intervenção determinada, né, pelo presidente da República, né, naquela época no estado do Rio de Janeiro, né? Isso ficou muito claro, né? Agora, esta briga
né, ela volta agora a aparecer com a morte do ex-militar, o capitão, né, porque tem uma ligação com a investigação desse assassinato. Mas veja, as motivações ideológicas continuam contraditórias. Elas não estão focadas à direita nem à esquerda. Continua sendo uma ação que visou, acima de tudo, obstruir a ação de intervenção que foi determinada pela Presidência da República. E agora o que se busca? Atingir também a mesma Presidência da República. Então nós continuamos, né, dentro do mesmo tipo de confronto, João Batista. A gente não pode perder o foco nesta guerra de informações. O foco sempre foi bater no Presidente da República, seja com o corpo da Marielle, seja agora com o corpo do ex-policial militar. A ideia sempre é fazer uso dessas mortes, né, para achar um pretexto para destruir a Presidência da República. Pois é, aproveitando esta frase, então, para provar aos senhores de que a luta é árdua, inglória, né, e dramática, nós vamos pegar um trecho de um vídeo que está circulando na internet, de um pronunciamento do deputado do PSOL, o Marcelo Freixo, lá do Rio de Janeiro, no aniversário dos 40 anos do PT. Ele se levantou e fez um pronunciamento, fez um comício, dizendo o seguinte pronunciamento, a seguinte frase. Vejam o vídeo do Marcelo Freixo nos 40 anos do PT. Pode rodar. Eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não podemos resistir. Porque a ideia de resistir é a ideia de ganhar tempo. A palavra resistência ela é linda, ela faz parte do vocabulário da esquerda. Mas nesse momento, a gente precisa algo mais do que resistência. A gente precisa mais do que ganhar tempo. Mais do que suportar por um tempo esse governo. Nós não precisamos resistir para sobrevivermos. Nós precisamos, para sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. Ok. Bom, o Marcelo Freixo falou exatamente o que eles querem. As palavras dizem tudo, as palavras traem, né? Elas expressam também não só a parte consciente, mas o inconsciente das pessoas, né? É patente que desde o início queriam e continuam querendo destruir, né, o governo Bolsonaro, né? Tá aí a figura do presidente. Está aí, então, a nossa indignação. Estou falando com o vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, um jornalista, portanto, que entende exatamente os meandros de como são feitas as notícias, por que uma situação é manchete, porque a outra não é, porque eu nunca vi isso, um presidente da República pedindo a perícia, uma perícia, e isso não é manchete. Mas aí depois uma resposta jocosa, no mínimo, né? Uma resposta pesada do Bolsonaro. Isso sim vira um Deus nos acuda. Agora, o que tem a dizer aquele policial que foi torturado, que foi assassinado? Por que ele pediu uma perícia? Isso não é notícia. Aí dizer, o Freixo querer destruir o país, porque o governo Bolsonaro foi eleito pela maioria, embora eles não aceitem, isso não é também motivo de destaque da imprensa. Mas nós ficamos indignados com essa posição, né, doutor Antônio? Não, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos vivendo hoje uma crise de ética no jornalismo nacional sem precedentes, né? Justamente os principais vetores do jornalismo brasileiro, né, estão numa crise ética no seu comportamento diuturno, né, massacrando as informações, né, em prol de uma militância de oposição, né? Isso é um fenômeno que com certeza nós vamos analisar e estudar, e eu não tenho dúvida, isso vai ser objeto de estudos, de cases na própria academia daqui a alguns anos, porque é um período muito sombrio para a imprensa brasileira no Brasil. Nós estamos vivendo uma democracia, né? uma liberdade de imprensa sem precedentes, né? Talvez a gente tivesse tido essa liberdade de imprensa similar no período final do Império de Dom Pedro II, quando a imprensa era absolutamente livre, né? E mesmo assim, né, toda essa imprensa absolutamente
mobilizada, né, para massacrar a informação, né, distorcer os fatos para tentar destruir a presidência da República e inconformada com o resultado democrático auferido nas urnas, né? Então, é um fenômeno que nós, jornalistas, nós temos que sempre estar muito atentos, né? Não esperem que a gente vá utilizar o sagrado nome da liberdade de imprensa, né, para defender, né, o mau uso dessa liberdade por órgãos que estão hoje vocacionados a somente fazer militância de oposição. Não é isso, João Batista? A gente acha que a oposição é extremamente necessária numa democracia para o contraditório, para a gente poder avançar, né? Pois é assim que funciona uma sociedade. É assim, claro. É assim que funciona uma sociedade livre, mas nós não podemos aceitar militância ocupando o sagrado direito do jornalista em lutar e massacrar um governo que está imbuído de se fazer reformas necessárias ao país. Não dá para aceitar. E fazer uso da distorção dos fatos continuamente, né? E passando mensagens subliminares, né? Como é o caso hoje deste comportamento ambíguo, quer dizer, você reduz a importância da fala presidencial com referência a um fato, né? Depois você publica um artigo no Período da Manhã insinuando que o presidente teria envolvimento com o fato que ele estava pedindo a investigação, né? E o que é pior, né? Quando coloca assim o caso do Schwartzman, veja a sutileza e aonde vai a perversidade da coisa. Ele fala assim, o Bolsonaro, bem, dizendo que o Bolsonaro seria agora um iluminista que estaria defendendo os direitos, né, de um indivíduo que estaria foragido. Não é isso, né? O que o Schwartzman está dizendo aí, o que é pior, ele está indiretamente defendendo a execução do indivíduo, né, pela polícia baiana, e omitindo nesta mesma informação que o presidente estava pedindo não era isso, era que se investigasse, né, todo o procedimento, inclusive o estado do corpo da vítima. Era essa a preocupação. A vítima foi torturada. É isso que interessa, em nome da verdade. Não é nem em nome dos direitos humanos, não. É em nome da verdade. Isso que é o mais importante. Então, essa manipulação de fatos e de dados, né, está atingindo um certo nível que torna praticamente impossível de você conseguir ler um veículo de imprensa que absolutamente caiu, né, neste precipício de contradições, como é o caso hoje da Folha de São Paulo. Se não fosse só a Folha de São Paulo, como todos os demais. Muito Vários. bem. Doutor Fernando, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração conosco, né? Desculpe os nossos telespectadores pela nossa indignação, porque não dá para a gente ficar quieto diante de tamanho cerco, tamanha covardia em torno de um homem legitimamente eleito, né, por grande maioria da população, que o apoia e quer as reformas. Eles não vão conseguir. Nós não vamos desistir, doutor Antônio Fernando. Não, vamos seguir igual João, a verdade liberta. Vamos atrás dela, né, João? João 8,36. A verdade vos libertará e vamos em frente. Muito obrigado, doutor Antônio. Um abraço. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. De novo, né, como eu abri aqui a nossa entrevista, o nosso foco é a agricultura, o nosso foco são os preços, é a meteorologia, é a crise vinda da China, que é o nosso maior cliente, mas nós não podemos nos calar diante de tamanha covardia esta que estão fazendo em torno do presidente da República do Brasil. A gente volta dentro de instante com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e vamos em frente.